Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel Ruralcast, o podcast que leva informação, conhecimento e as principais discussões da agropecuária até você. Eu sou Saulo Laete e hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para o sucesso da fruticultura, a produção de mudas de frutíferas. E para esse bate-papo eu tenho a honra de receber o engenheiro agrônomo Francisco Israel Lopes, graduado pela Universidade Estadual do Piauí, mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e tem especialização em Gestão de Recursos Ambientais pelo Instituto Federal do Piauí. Eu tenho certeza que será uma conversa repleta de conhecimentos, dicas práticas e informações valiosas para os produtores, estudantes e profissionais da área. Israel, e para começar, o que define uma muda de qualidade? Oi, Saulo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É uma satisfação poder conversar com você sobre um tema tão importante para a agricultura. E muitas vezes a gente pensa apenas na colheita, né? Mas tudo vai começar com a produção de uma boa muda e um solo bem preparado. Então, espero que esse nosso bate-papo ele possa contribuir tanto para os produtores quanto para os estudantes e que as pessoas que gostam do agro, afinal é do campo à mesa, todos nós participamos desse projeto, né? Então, uma muda de qualidade, ela vai ser o quê? Aquela que tem um potencial para se desenvolver bem no campo. Ela vai ter que apresentar raízes bem formadas, um caule vigoroso, folhas sadias, verdes, né? Um verde vivo, estar livres de pragas e doenças. Além de que elas é importante ter uma origem conhecida, porque uma muda que apresenta uma qualidade boa, ela vai ser metade do sucesso de um pomar, porque um bom início ela vai reduzir percas futuramente desse pomar, né, e aumentando a produtividade. Onde o produtor ele pode investir bastante em irrigação e adubação, mas se a muda já sair do viveiro comprometida, oficialmente ela terá um desempenho bem baixo do que esperado. Isso é uma verdade, viu? Qual a importância de utilizar mudas bem produzidas na implantação de um pomar? Bem, eu sempre gosto de dizer que uma muda ela é como o alicerce de uma casa. Então, se o alicerce ele está bem fundamentado, a construção ela tem muito mais chances de dar certo, né? E na agricultura acontece exatamente assim também. Então, quando a muda ela é bem produzida, a planta vai crescer de forma mais uniforme, né? Entrar numa produção mais cedo, apresentar maior resistência a pragas nessa formação mais uniforme dela e exigir menos replantio. Já uma muda de baixa qualidade, ela pode comprometer total a vida útil desse pomar, reduzindo drasticamente essa futura produção. Israel, em relação às mudas, quais são as principais frutíferas produzidas no Nordeste e também na região? Bem, Saulo, a gente tem um privilégio de viver em uma das regiões mais importantes da fruticultura brasileira, né? Então, trazendo para a nossa realidade, Petrolina e Juazeiro, elas são bem conhecidas internacionalmente pela produção de manga e uva, principalmente para exportação. Mas também a gente produz outras culturas, como goiaba, acerola, banana, o coco também, muito produzido na região Nordeste. Cítricos como limão e acerola. O maracujá também é um carro-chefe das nossas produções, entre outras diversas culturas, que vai movimentar toda essa economia da região. Então, assim, é vasta a produção quanto ao nível de Nordeste. Como exemplo, o Piauí tem uma cajucultura já bem fortalecida. A produção de mudas de caju no estado é bem grande, então vários viveristas lá têm viveiros destinados exclusivamente para a produção de caju. Quais os principais métodos de produção de mudas? Existem vários métodos, porém o mais conhecido e desenvolvido é por sementes. Mas também a gente tem por enxertia, estarquia, alporquia e outras técnicas mais modernas que a ciência tem implantado muito é a questão da micropropagação em laboratório, né? Então, de bananas, muitas cultivares mais resistentes, mais adaptadas às condições do Nordeste, em regiões mais específicas. Então, cada método ele vai apresentar vantagens e depende da espécie que será produzida para você escolher qual o método a ser utilizado na propagação desta muda. Então, qual a diferença central nesses métodos? Bem, é uma dúvida muito comum.
Quando produzimos por semente, cada planta ela vai gerar geneticamente diferenças umas da outra. Então, cada semente ela vai ter sua genética futura na planta. Já quando a gente produz por enxertia ou estarquia, a gente consegue manter exatamente as características da planta que deu origem a ela. Então, a planta mãe, ela vai transmitir todas essas características para a futura planta. Então, quando queremos frutos padronizados, com a maior produtividade e qualidade, geralmente a gente vai utilizar a propagação vegetativa, a enxertia ou a estarquia. Como escolher uma boa planta matriz? Tudo vai começar pela coleta correta, né? Então não adianta querer produzir uma boa muda utilizando sementes mal armazenadas ou retiradas de plantas doentes. Então a planta matriz, a planta mãe, ela deve ser saudável, apresentar essas características saudável, uma boa produtividade, livre de doenças e apresentar frutos de boa qualidade, então frutos mais uniformes, com padrões de mercado aceitável. Afinal, ela vai ser fonte natural, ela vai ser fonte do material utilizado para formar as novas mudas. Então é muito importante você ver essas características da planta mãe e a sanidade das sementes, se for por propagação por sementes. Então, quais são os cuidados que temos que ter na coleta dessas sementes e o material de propagação? Como já falado, a priori a gente tem que coletar de plantas sadias. Essas sementes devem estar num estágio de maturação correta. Temos que evitar materiais doentes e fazer a identificação correta desse material também, desde a planta que você coletou no campo até esse material chegar no viveiro para essa produção de muda. Então, ela tem que ter uma etiquetagem direitinho, o local onde foi coletado, forma que foi coletada. Isso é muito importante. Um ponto importante também, desculpa te interromper, é a dormência. Porque tem várias sementes que tem que ter a quebra da dormência, né? Isso, exatamente. Temos várias sementes que você tem que fazer essa quebra de dormência para conseguir fazer essa semente germinar. Então, algumas que têm um tegumento mais duro, você tem que fazer escarificação ou deixar elas de molho por 24 horas. Alguns métodos que não são muito utilizados porque usam produtos químicos, então não são muito utilizados, mas a escarificação e deixar elas de molho são dos métodos mais utilizados para a quebra de dormência de várias sementes. Também tem a água morna, né? Pode ser Isso utilizada. tem água morna, muito bem colocado, que muitas pessoas fazem isso, né? Deixar elas em água morna determinado tempo faz esse choque térmico para a quebra da dormência. Sim. Como deve ser o preparo do substrato ideal? O substrato ele funciona como a primeira casa dessas mudas, né? Então ele precisa manter a umidade, isso sem ficar encharcado, permite a entrada de oxigênio nas raízes e fornecer nutrientes, ou seja, você tem que ter esse cuidado desse substrato. Está sempre úmido, mas não encharcado para ter essa manutenção do oxigênio, as raízes conseguirem captar melhor os nutrientes para seu desenvolvimento. Existem substratos comerciais que eles são muito bons, mas também é possível produzir misturando substratos, utilizando compostos orgânicos de qualidade. Além disso, eles devem ser livres de patógeno, né? Isso já é uma coisa óbvia. Então, se você tem um substrato que vai ter patógeno, você vai ter mudas consequentemente doentes seguido. Então, ele também tem que ser rico em matéria orgânica, que vai disponibilizar essa nutrição correta para esse solo, além de dar as características desejáveis desse substrato. Quais são os recipientes mais indicados na produção de mudas? Bandeja germinativa, saco plástico? Então, isso depende muito de qual muda você vai produzir e qual o intuito dela, mas os recipientes mais utilizados na produção de muda vai ser os sacos de polietileno, os tubetes e as bandejas, né? Mas em viveiros mesmo, muito que você vai utilizar os sacos de polietileno e os tubetes. Já hoje em dia os tubetes eles têm ganhado muito também mais espaço, porque eles vão economizar no uso do substrato. Além de que facilita na hora do transporte dessas mudas. Então, na comercialização para longas distâncias, você consegue mandar sem que haja uma danificação desse torrão nas raízes da muda. Você consegue fazer o embalo dessas mudas e enviar por correio transportadoras. Já o saco de polietileno já deixa um pouco mais inviável isso. Deixa o custo de produção mais barato? Deixa, mas se você tem um viveiro de
escala comercial, é muito preferível você utilizar os tubetes. Não sabia dessa não, de pedir essas mudas e chegar por correio ou transportadora, porque tem a ver com o tempo também, para essa muda não Sim, morrer, né? sim. Não, mas esse transporte é feito já seguindo todo um padrão comercial dessa embalagem. Então, a umidade desse substrato é colocado, então, o armazenamento é todo feito direitinho para evitar que haja danos nessa planta, que ela cause algum dano no substrato, que é o aprimora o que você tem que maior preservar, né? Então, substrato dessas raízes, porque danificando a raiz, possivelmente você possa vir a causar a morte dessa muda. Então, vários viveiros fazem isso, já envio de forma nacional de mudas. Como deve ser feita a irrigação dessas mudas? A irrigação ela deve ser feita de forma frequente, mas você sempre tendo cuidado de não deixar esse solo encharcado, porque o excesso de água ela vai favorecer doenças nas raízes, comprometendo o crescimento dessa planta, porque como falado, o solo encharcado geralmente é um fator de entrada de patógenos para essas raízes. Até mesmo você pode causar apodrecimento, E também doenças fúngicas, né? sim, Principalmente. doenças fúngicas, a perca de nutrientes desse próprio substrato, né, no chamado lavamento. Então, esse excesso de água que vai escorrer, ele vai levar nutrientes desse solo que seriam utilizados pela planta para um bom crescimento, né, desenvolvimento dela. Quais são os principais cuidados durante o desenvolvimento de um viveiro? Se você vai montar um viveiro, então você tem que ter já em mente o quê? Que ele exige atenção diária. Então, diariamente você tem que estar lá cuidando, fazendo o controle de irrigação, a limpeza desse viveiro, adubação, monitoramento de pragas e doenças, sempre verificar a ventilação de forma correta. Então, tem que ter aquele controle, não pode ventar demais, que isso pode estar trazendo algumas doenças para seu viveiro, ter uma boa ventilação para fazer essa ambiência das mudas. E, claro, uma luminosidade adequada, porque esses pequenos cuidados eles vão fazer uma diferença enorme na qualidade final do produto. Essa limpeza que eu falei, digamos, a limpeza dos próprios tubetes em si das mudas, você tem que ter esse cuidado de tirar aquelas plantas invasoras que vão surgindo ali, porque elas vão o quê? Competir por nutriente. Então, elas vão fazer essa competição por nutriente consecutivamente e pode vir a interferir no desenvolvimento dessa muda. Então, ter esse cuidado de fazer essa limpeza. De forma geral, nem só de mudas, né? Sim, Mas de forma geral, uma planta invasora ela vai competir justamente por aqueles nutrientes, né? isso. Qualquer pessoa pode trabalhar com produção de muda? Há alguma certificação, algo do tipo, para ser comercializado? É, qualquer pessoa pode trabalhar na produção de muda, mas digamos que para você trabalhar na produção de muda, você deve conhecer os métodos de produção. Então, é sempre interessante que você faça um cursozinho de produção. Várias empresas disponibilizam de forma gratuita e online esse curso, se não tiver no seu município. Senar, Sebrae, todos eles têm esses tipos de curso de produção de muda, montar o viveiro. Então lá você aprende tudo direitinho como fazer. Quais doenças e pragas mais afetam as mudas e como preveni-las? Entre as principais problemas estão os fungos causadores de tombamento, né, das mudas, além de pulgões, mosca branca, que muita gente acha que isso só vai ser problema na parte de floração e frutificação. Não, elas também causam esse prejuízo na produção de muda, além de ácaros e cochonilhas também. Então, o melhor controle ainda é a prevenção. Então, a profilaxia no seu viveiro. Um viveiro limpo evita muitos problemas. Essa prevenção reforçada na higiene, ela vai fazer o quê? Uma manutenção de mudas sadias. Então, uma irrigação adequada, monitoramento constante. Você viu que uma muda está apresentando algum desses sintomas, já de alguma doença, alguma praga, você vai lá e tenta fazer o controle. Se você vê que já está de uma forma um pouco mais, digamos, fora do controle, atingindo várias mudas, então você já faz essa retirada dela lá para evitar que isso faça transmissão para outras mudas sadias. Sim. Quanto tempo uma muda leva para estar pronta para o plantio? Não tem um padrão X, então vai depender muito da espécie. Da cultura. Sim,
Algumas mudas elas ficam prontas em 2 a 3 meses, já tem outras que podem levar até 6 meses ou mais para ficarem prontas, né. Mas o importante em si não é você observar o tempo, qual o tempo daquela cultura, mas você observar o desenvolvimento da muda. Então você vê se ela está tendo teve um bom desenvolvimento radicular já, a parte aérea está ok. Então não é você focar somente no tempo, mas sim no desenvolvimento dessa muda. Em tamanho, muitas mudas necessitam no tamanho X para ir para o campo, para você ter um sucesso no pegamento dela em campo. Algumas culturas você vai ter que colocar elas mudas com 50 centímetros, já com 6 folhas legítimas lá, outras mudas maiores, outras menores. Então você observar isso, não somente o tempo. E também estudar, né, a cultura que você está produzindo, o desenvolvimento dela, o crescimento. É interessante Sim, isso. é muito importante você conhecer o que você quer produzir, porque isso vai te direcionar em o que fazer, se você tem mercado, porque não é uma cultura que você viu que está bom em determinado local, que no seu local vai dar certo, né? Até mesmo você visando a produção final. Você vai ter mercado para escoar isso? Isso é um grande problema na região. Isso. Como identificar uma muda de boa qualidade na hora da compra? Esse produtor ele deve observar se a muda ela vai apresentar folhas verdes, né, uma coloração viva, uniforme. O caule deve ser firme, as raízes ela deve ser bem formada e sem ausência de doenças, claro, né? O importante é comprar em viveiros confiáveis. Se vocês perceberem, a gente fala muito de raiz na questão de produção de muda, porque ela vai ser o alicerce que vai sustentar essa muda, né, o desenvolvimento. Então, se você quer um prédio alto que vai ser seguro, você tem que fazer um alicerce bom. Então, é Verdade. importante você ver isso, as raízes. E muitas doenças estão ocultas lá. E você só vai notar a presença dessas doenças já futuramente quando começar a causar danos no sistema aéreo. E quais erros os produtores mais cometem na produção de mudas? Dos erros principais, temos a questão de substrato inadequado. Então, substrato inadequado, posso dizer que é dos principais. Outro que vem é o excesso de água. As pessoas não têm esse cuidado de deixar o torrão da muda somente úmido. Acha que tem que você regar até começar a ver água saindo por baixo, né, dos sacos ou tubetes. Então, a adubação exagerada também. Não é porque você vai disponibilizar mais adubação para aquela planta que ela vai ter um melhor desenvolvimento. Não, porque logo já, dentro da agronomia existe uma coisa muito falada que é a lei do máximo e mínimo, né? Então, o máximo de nutrientes que a planta necessitam, seja eles macro ou micronutrientes, então a planta só vai captar para seu desenvolvimento determinado nível de nutrição. E também ela vai necessitar do mínimo para conseguir ter um bom desenvolvimento. Então não adianta você adubar de forma descontrolada, isso você está jogando dinheiro fora. Então também outro erro mais comum é o uso de matrizes doentes, né? Isso já vindo da falta de higiene, que é um erro também que você pode observar em alguns locais, e o plantio precoce dessas mudas. Outro erro, muitas vezes o problema ele não aparece imediatamente, como a gente falou, mas ele vai comprometer o pomar anos depois. Que orientações você daria para quem deseja iniciar um viveiro? Então, primeiramente é você conhecer o mercado local, as culturas de maior interesse, porque você não já vai entrar tendo um mercado nacional, né? Você vai começar com os produtores da sua região. Então, saber quais culturas é de interesse. Escolher um local plano para você fazer este viveiro, que tem água perto. O uso de material adequado, então, são brites, a madeira também, para fazer a sustentação, arame. Todas essas orientações você pode encontrar até fazendo a busca pela empresa da Embrapa. Ela tem um manual que explica direitinho. Então, passo a passo de como você fazer isso, porque vai depender muito da região que você está alocado. Israel, o que te levou a escolher a agronomia como profissão? Bem, eu sempre tive uma admiração pelo campo e tive
inserido nele, né? Desde a minha infância, venho de família de agricultores. Então, a capacidade que a agricultura tem de transformar vidas, porque eu vi isso de perto. Então, eu vi meu avô, minha avó trabalhando no campo e mudando a vida dos filhos. Então, conseguindo dar estudo, conseguir seus bens e sair de pontos que não eram confortáveis. Então, a agronomia, ela entrou na minha vida como uma forma também de levar essa transformação para casa, das melhorias. Então, meus tios, que ainda hoje são agricultores, eu consegui dar uma assistência para eles de terem uma maior produção de forma mais sustentável também, para que a gente conseguisse manter esse legado, digamos que familiar, né? Porque a agricultura familiar já diz, é um legado de família. Com certeza. Qual mensagem você deixa para quem deseja seguir carreira na agricultura e contribuir para o desenvolvimento no campo? Bem, quero deixar uma mensagem aqui de incentivo. A agricultura ela está constantemente em evolução e ela precisa de pessoas comprometidas, como em qualquer área do conhecimento. Então, a inovação e a sustentabilidade precisa desse comprometimento. Porque quem deseja ingressar nessa área, ele deve estudar, buscar se atualizar e principalmente ouvir quem vive a realidade do campo. Porque a ciência e a experiência, elas vão caminhar juntos, né? Então, são perguntas do campo que a gente traz para a academia que vai gerar ciência, muitas vezes. E quando unimos esses dois conhecimentos, a gente produz mais, além de preservar os recursos naturais. Isso contribuindo para alimentar uma maior parte da população com responsabilidade, né? E gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de partilhar um pouco da minha experiência com você nesse empreendimento que você está iniciando, né? Muito importante, levando de forma mais fácil essas informações ao agricultor, à comunidade acadêmica em geral. Então, só parabenizar pelo incentivo e desejar sucesso. Eu que agradeço, rapaz. Muito obrigado mesmo, de coração. Viu? E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. E se esse episódio agregou conhecimento, compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Assim você nos ajuda a levar informação de qualidade para toda a agropecuária brasileira. E aproveite também para se inscrever em nosso canal no YouTube e no Spotify. E seguir o Painel Ruralcast pelo Instagram. Entre também em nosso canal no WhatsApp. O link está na descrição do episódio, onde você recebe nossos conteúdos, avisos, vagas de emprego e novos lançamentos em primeira mão, além de eventos e outras informações. E se você acredita em nosso trabalho e deseja fortalecer esse projeto, pode fazer uma doação solidária via Pix. A chave é painelruralcast@gmail.com. Toda contribuição é bem-vinda, viu, pessoal? Muito obrigado pela companhia, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Painel Ruralcast.